A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Quero saudar você nessa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. É um prazer poder estar com você mais uma vez, para mais uma de nossas aulas do Instituto Teológico das Assembleias de Deus da Baixada Santista, do ITADBIS, módulo avançado. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. E nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito sobre metodologia científica. É mais uma das matérias do nosso livro de metodologia que estamos estudando e é muito bom estar com você para estudar mais essa matéria. Estamos aqui na cidade de Capão Alto e essa noite tá frio aqui, irmão. Tá frio, não é pouco, mas nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de mais uma vez estar falando com você, tá certo? Quero te convidar para uma oração. E estou mudando um pouco, porque conforme eu pedi no último vídeo que você comentasse a respeito da maneira que foi posta, né, a última aula, houveram alguns comentários, então nós estamos fazendo aqui de uma forma assim mais como é que eu posso dizer, não sei se irreverente, ficava melhor, mas naquele método que nós temos, né, a forma que nós somos quando estamos ministrando as aulas, tá bom? Então eu quero te convidar para uma oração. Pai de amor e de bondade, nós queremos te agradecer essa noite pela oportunidade de juntos podermos estudar, Senhor, com o objetivo de crescermos no entendimento, no conhecimento, e pedimos que o Senhor nos dê graça e nos conceda sabedoria, Senhor, para podermos fazer uso daquilo que o Senhor tem nos dado, para melhor servirmos ao teu reino, Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que vai ver esta aula, participar, deixar o seu comentário. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, essa noite nós vamos continuar falando a respeito dos métodos de estudo, tá certo? Não estamos falando de método de estudo bíblico, mas estamos falando de métodos relacionados à metodologia científica. E essa noite eu quero falar com você sobre o método a respeito de indução e dedução. Ou seja, nós vamos falar aí a respeito de dois métodos, né? O método indutivo e o método dedutivo. Quando falamos a respeito de indução e dedução, precisamos entender o seguinte, que a indução e a dedução são, antes de tudo, antes de qualquer coisa que possamos falar a respeito, são formas de raciocínio ou argumentação. Sendo assim, elas são formas de refletirmos a respeito de determinado assunto e não simplesmente pensar sobre algo, tá? Isso precisa ficar claro. É uma forma de reflexão e não somente uma forma de pensamento, um simples pensamento. Mas, pastor, tem diferença entre pensar e refletir? Tem diferença sim. Por exemplo, quando quero dizer assim, quando falo sobre o pensamento, o pensar normal, o pensamento ele se alimenta daquilo que está ao nosso redor, no nosso exterior, tá? E é um produto direto da experiência que nós temos. O ato de pensar por si só, ele é um ato assim um tanto dispersivo. E aí nós vamos compreender a razão de haver muitas das vezes dificuldade de alguns alunos quando falamos a respeito de matérias que são matérias mais reflexivas. Veja que eu disse reflexiva, eu não falei matérias do pensar. Por quê? Porque quando nós pensamos, o pensamento natural, ele é algo dispersivo, é algo espontâneo. Tá certo? Então você pensa a respeito de vários assuntos, de várias situações, você pode pensar a respeito de tudo. Mas o pensamento é algo que vem e passa. Você entendeu? Falando aqui dentro da nossa realidade, do nosso escopo, das nossas lições, das nossas matérias, é como pensar algo que você sabe que não é bom.
De repente você está ali fazendo as coisas do teu dia a dia e de repente te vem um pensamento. Assim, do nada, um pensamento que não tem nada a ver com aquilo que você está falando ou fazendo. Esse é um pensamento. E aí, assim como ele vem de uma hora para outra, ele também vai de uma hora para outra, tá certo? Agora, quando um pensamento vem de uma hora para outra e você para e começa a refletir, opa, você está refletindo, é uma reflexão sobre aquele assunto que você está falando, ou aquele pensamento, ou sobre aquilo que veio como um pensamento, mas depois, quando você passa muito tempo detido naquele pensamento, ele se torna uma reflexão, tá certo? Aí é o outro ponto a falar sobre pensamento e reflexão. Por quê? Porque a reflexão, ela requer esforço. Você tem que ficar detido, você tem que ficar parado pensando naquilo. Quando eu digo ficar parado pensando, não quero dizer que você tem que parar no lugar e ficar pensando. Não. Requer esforço. Por quê? Porque você vai se esforçar mentalmente para que o teu pensamento, tá certo? Fique detido dentro daquele campo que você está pensando, tá certo? Isso é uma reflexão, é muito mais do que um pensamento. Para isso você vai ter que se esforçar, para isso você vai ter que se concentrar voluntariamente. Você vai escolher refletir sobre o assunto. Então, quando falamos, dentro do escopo da nossa matéria, sobre indução e dedução, são formas de raciocínio. Isso quer dizer o quê? Que exige esforço no pensamento, tá? Para que você possa formar uma cadeia de pensamento. E essa cadeia de pensamento, ela é formada por elos, tá certo? Quando eu falo de uma cadeia, eu falo de uma corrente de pensamento. Então ela é formada por elos. Sendo formada por elos, cada um desses elos devem ser refletidos de maneira detida, tá certo? Então, aí nós falamos a respeito de pensamento e reflexão. E agora nós vamos falar sobre a indução, ok? Indução. Na indução, a conclusão do pensamento, ou melhor, a conclusão da reflexão está para as premissas como o todo está para as partes. Como é que é, pastor? Na indução, a conclusão da nossa reflexão, ela está nas premissas, ok? Nas ideias que vêm antes. Como o todo está para as partes, certo? Por exemplo, a Terra, é um exemplo, tá? Terra, Marte, Vênus e Saturno. O que tem em comum nesses corpos celestes? Todos eles são planetas, certo? Ora, a Terra, Marte, Vênus e Saturno, eles não brilham, eles não têm luz própria. Logo, não brilham com luz própria. Precisam de uma luz externa. Por quê? Porque são planetas, não são outros corpos que têm luz própria. E aí esses nós chamamos de estrelas, tá certo? O argumento, vamos falar da argumentação indutiva. O argumento indutivo, ele se baseia na generalização de propriedades comuns a certo número de casos. É comum dentro de um certo número de casos até agora observados. Falando dentro o até agora é falando dentro do argumento indutivo, tá certo? Até agora observados. A todas as ocorrências de fatos similares que se verificam no futuro. Isso quer dizer o quê? O grau de confirmação dos enunciados induzidos depende das evidências ocorrentes. Pastor, não estou conseguindo entender.
A indução e a dedução são processos que se completam, tá? Falando assim da indução, como é que a gente vai melhor explicar isso? A indução é assim, conforme o exemplo que eu falei sobre os planetas, né? Ele se baseia na generalização dos aspectos, das propriedades que são comuns a um certo número de casos. Por exemplo, um outro exemplo assim, ó. Eu dou um doce para uma criança. A criança vai gostar. Depois eu vou fazer o teste com uma outra criança. Aí eu dou um outro tipo de doce para uma outra criança. A criança também gostou. Faço mais um teste. Dou um terceiro tipo de doce para uma terceira criança e ela também gosta. Logo, crianças gostam de doce. Eu posso dizer que todas as crianças gostam de doce? Não. Por quê? Porque eu não experimentei todas as crianças. E quando eu vou raciocinar, refletir um pouco mais, lógico que nós vamos encontrar crianças que não gostam de doce. É quase impossível, mas elas existem. Tá certo? Então, eu estou generalizando, crianças gostam de doces a partir de propriedades comuns. Qual é a propriedade comum que eu fiz uso? Um doce para uma criança. Mas isso foi limitado a um certo número de casos que eu consegui observar. Então, nas ocorrências similares, que eu vou verificar futuramente, eu induzi a esse tipo de resposta, tá? O grau de confirmação desse enunciado induzido depende das evidências que ocorreram. Você conseguiu entender, irmão? Eu acredito que agora você conseguiu entender, né? Então vou voltar a falar. A indução e a dedução são processos que se complementam. Falando de indução ainda, ela pode acontecer de duas formas. A indução formal. Essa indução formal, ela procede de Aristóteles, tá? Ela equivale ao inverso da dedução. A dedução, eu deduzo. E a indução, eu estou induzindo o resultado, tá certo? A indução formal, ela equivale ao inverso da dedução. E ela é submetida unicamente às leis do pensamento. Por exemplo, os corpos A, B, C e D. Esses quatro tipos de corpos tipo o corpo A, o B, o C e o D, eles atraem o ferro. Isso é um exemplo, tá certo? Ora, os corpos A, B, C e D são todos ímãs. Logo, os ímãs atraem o ferro. Certo? Nesse tipo de indução, não existe propriamente uma inferência, mas uma simples substituição de uma coleção de termos particulares, corpos A, B, C e D, por um termo equivalente, ímãs. Esse processo é indutivo apenas na forma, visto que passa do mesmo ao mesmo, tá certo? Um outro tipo de indução que podemos encontrar, lembrando que a indução formal procede de Aristóteles, no seu modo de pensar, está relacionado ao pensamento. O segundo tipo é a indução científica. Essa já procede de Francis Bacon, o qual eu comentei na aula anterior,
A indução científica é o raciocínio pelo qual, é um raciocínio, uma reflexão, não é apenas um pensamento, é o raciocínio pelo qual se conclui de alguns casos observados pela espécie que os compreende e a lei geral que rege essas espécies, certo? Ou então, a indução científica é um processo que generaliza, ou seja, torna geral a relação de causalidade descoberta entre dois fenômenos e da relação causal que conclui a lei, certo? Essa indução, a indução científica, ela é a alma das ciências experimentais. Ciências experimentais. Por quê? Porque sem ela, a ciência não seria outra coisa senão um repositório de observação sem alcance nenhum. Essa é a indução científica, certo? Você conseguiu entender, irmão? Eu espero que sim, tá? Então, o que legitima e o que dá valor à indução científica? Bom, é o formular de ideias a partir de várias maneiras, tá? A natureza, ela é regida por leis, não é? A natureza é regida por leis. Existem leis que foram estabelecidas. Se você, como aluno do ITADBS, você crê na ordem determinada por Deus. Você é aluno do ITADBS, né? Então você crê nessa ordem. Você é cristão, certo? Então Deus determinou essas leis, tá? Já as causas, elas atuam de maneira uniforme. As mesmas causas produzem os mesmos efeitos, tá? Então, toda relação de causalidade é constante. O raciocínio indutivo, ele pode se exprimir sobre a forma de silogismo. Por exemplo, temos um exemplo no nosso livro. As relações de causalidade são constantes. Verificou-se uma relação causal, de causa, entre calor e dilatação. Logo, é constante essa relação, calor-dilatação. Sempre e em toda parte, o calor dilata os corpos. Sempre que existe calor, existe uma dilatação dos corpos. Isso está relacionado com a indução científica, tá? Continuando. Redução é péssimo, né? A indução científica, para que ela aconteça, para que ela seja considerada, algumas regras foram estabelecidas. Não é que precisam ser estabelecidas, elas foram estabelecidas, tá? Essas regras, elas podem ser determinadas como uma relação causal ou como relação de coexistência. Quando elas se tratam de fatos estabelecidos, um fato, é uma relação causal, de causa. Quando são necessárias, quando essa relação acontece entre duas formas, tá? Quando essa relação acontece entre seres, ou quando essa relação acontece com coisas, é uma relação de coexistência. Essas são algumas regras, tá? Relação causal,
quando se trata de fatos. E relação de coexistência, quando se trata de seres ou coisas, objetos. Ok? Sendo assim, uma relação de dependência necessária a que une o calor à dilatação tem-se o direito de generalizar a lei. É uma lei, se estabelece uma lei, segundo a qual, que lei é essa? Uma lei que ficou estabelecida. O calor sempre dilata os corpos. Ficou estabelecido como lei. Por quê? Porque sempre que existe calor, existe dilatação dos corpos. Esse é o primeiro ponto, é a primeira regra. Segunda regra, é necessário que os fatos, se estamos falando de fatos, estamos falando de relação causal. É necessário que os fatos a que se estende a relação sejam fatos verdadeiramente similares aos fatos que foram observados. Então eu observei um fato. Induzi, através da indução, cheguei a uma conclusão. Certo? Numa outra circunstância, o que eu preciso? Ter fatos similares. A fim de quê? De que a causa se tome no sentido total e completo. Por quê? Porque se eu vou observar, um fato, chego a uma conclusão. Posteriormente, eu vou observar um outro fato. Em circunstâncias diferentes, eu jamais vou conseguir chegar ao mesmo resultado. Sendo assim, o que acontece? Essa relação causal, porque estamos falando de fatos, essa relação causal, o que acontece? Ela se torna inadequada. Por quê? Porque a causa, os fatos que foram analisados, eles não tiveram todos sentido total e completo. Então, eles precisam ser observados de forma similar, ok? Agora, vamos falar sobre a dedução. A dedução é a argumentação que torna explícitas as verdades particulares contidas em verdades universais. A dedução é a argumentação que torna explícitas as verdades particulares em verdades universais. O ponto de partida é o antecedente, é aquilo que vem antes. O antecedente afirma uma verdade universal. E o ponto de chegada, como é que eu posso dizer assim, o ponto de chegada, que é o consequente, então, certo? Então, esse então é o consequente, que afirma uma verdade menos geral ou particular, contida implicitamente no antecedente, no primeiro. Certo? A técnica dessa argumentação dedutiva consiste em construir estruturas lógicas. O cerne, o ponto principal da dedução, é a relação lógica estabelecida entre as proposições, entre as coisas que são faladas, certo? Admitindo essas premissas, devemos admitir também a conclusão. A partir de duas premissas verdadeiras, eu chego a uma conclusão verdadeira. Deduz-se, certo? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós podemos, a partir de premissas verdadeiras, chegar a uma conclusão falsa.
A isso nós chamamos de sofisma, tá? Mas, vamos lá, vamos continuar falando sobre o processo, né? O argumento dedutivo. O processo dedutivo, por um lado, ele leva o pesquisador do conhecido ao desconhecido. Por quê? Porque ele o antecedente parte de algo que é conhecido. Aquilo que é desconhecido, tendo uma pequena margem, né? Pouca margem de erro. Só que isso também traz uma consequência. O alcance se torna limitado. Por quê? Porque a conclusão a que se chega, ela não vai poder assumir conteúdos, eu não vou conseguir chegar a uma conclusão, tá? Que vão exceder as premissas ou o antecedente, certo? Então, isso é válido para muitos casos. E aí, nós podemos falar exemplos dentro daquilo que nós chamamos de... dentro da geometria ou dentro dos teoremas. Vou tomar um exemplo aqui, saindo da questão da geometria. Os jatobás têm caule. O jatobá é uma árvore. Toda árvore jatobá tem caule. Então, toda árvore jatobá tem caule. Parece algo assim... mas o que isso tem a ver, a dedução? É um exemplo muito simplório, mas, na verdade, ele traz a ideia do pensamento. E isso eu posso relacionar com todo tipo de reflexão que eu queira utilizar. Tá certo? Com qualquer tipo de reflexão. Certo? O método de dedução, ele é válido em vários casos. Como, por exemplo, o caso da verdade do antecedente. A verdade do antecedente. A verdade do antecedente segue-se a verdade do consequente. A verdade do antecedente segue-se a verdade do consequente. Antecedente o que vem antes, consequente o então o que vem depois. Por exemplo, todos os animais respiram. Isso é verdade? Sim. Consequente. Desculpa. Antecedente. Todos os animais respiram. Certo? Ora, o mosquito respira? O mosquito é um animal? É o exemplo que está no nosso livro. O mosquito é um animal? Sim, é um inseto, mas é um animal. Logo, o mosquito respira. Então, a verdade do antecedente, todos os animais respiram. Segue-se a verdade do consequente. Todos os animais respiram. O mosquito é animal. Logo, o mosquito respira. O consequente. O mosquito respira. Quando falamos do consequente, é o que vem aí depois desse logo ou então. A outra argumentação é a da falsidade do antecedente. Pode seguir-se falsidade ou veracidade do consequente. Partindo de uma premissa falsa, eu posso chegar a uma
conclusão falsa ou verdadeira. Quer ver? Vamos lá, mais um exemplo. Todos os animais são quadrúpedes. É uma premissa falsa. Nem todos os animais são quadrúpedes, certo? Então é a falsidade do antecedente. Todos os animais são quadrúpedes. Isso é falso. Mas vamos continuar. Ora, o cisne é animal. Isso também é um antecedente, mas é verdadeiro. Logo, o cisne é quadrúpede. A partir de duas premissas, uma falsa e uma verdadeira, eu cheguei, nesse caso, da falsidade do antecedente, pode-se seguir a falsidade ou a veracidade do consequente. O cisne é quadrúpede. Isso é um consequente falso. Cheguei a uma conclusão falsa. Ou então, vamos lá, vamos continuar. Toda árvore é racional. Toda árvore é racional. Isso é um antecedente falso. Gilberto é árvore. Isso também é falso. Logo, Gilberto é racional. Isso é verdadeiro. O raciocínio dedutivo, ele pode ser expresso através de silogismos, de pensamentos, tá? E aí ele poderá ter várias formas. Ele poderá ter a forma categórica. Todas as crianças têm pais. Então esse antecedente é falso. Todas as crianças têm pais? Não. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Categoricamente, todas as crianças têm pais. Sim. Porque se ela não tiver pai, ela não é criança, né? Gilberto é criança. Logo, Gilberto tem pais. Isso é um pensamento, é um raciocínio dedutivo categórico. Um raciocínio dedutivo hipotético. Se Henrique estuda, ele vai passar nos exames. Ora, Henrique estuda. Hipoteticamente, ele passará nos exames. Isso não é um fato, é uma hipótese. Tá certo? Por quê? Porque ele pode estudar e não passar nos exames. Tá? No raciocínio dedutivo, a conclusão ou o consequente, que é a mesma coisa, tá? No nosso raciocínio aqui, na formação do nosso pensamento, quando falamos em antecedente, é aquilo que é proposto, e o consequente é a conclusão, tá? A conclusão está contida nas premissas ou nos antecedentes. Assim como a parte está contida no todo. E aí a gente vai lembrar lá das aulas de matemática, né? O estar contido e o contém. Tá? Vamos seguir mais um pouco, falando sobre análise e síntese. Quando nós falamos a respeito de análise e síntese, nós precisamos falar de René Descartes. Descartes, procurando traçar normas gerais e indispensáveis a qualquer trabalho científico, ele formulou 4 regras naquilo que está relacionado com análise e síntese. Primeira regra: nunca aceitar como verdadeira qualquer coisa sem a conhecer como tal, evitando cuidadosamente a precipitação. Não seja precipitado em dizer que algo é verdadeiro se você não conhece
a totalidade. Tá? Isso é uma regra formulada por René Descartes, falando a respeito de análise e síntese. Segunda regra: dividir cada uma das dificuldades da sua análise, da análise que você está abordando, naquela análise que você está fazendo, você vai dividir cada uma das dificuldades no maior número possível de parcelas. Por quê? Porque quando você divide uma dificuldade em várias partes menores e você vai trabalhando cada uma dessas partes de maneira particular, cada uma dessas partes de forma individual ou particular, você vai conseguir resolver melhor. Isso é uma análise. Você vai analisar cada uma das partes de maneira separada, tá certo? Para que você consiga resolver melhor. Terceira regra: conduzir por ordem os pensamentos. Então vai pôr em ordem os pensamentos, partindo do mais simples, tá? Partindo dos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, subindo pouco a pouco, gradualmente, até o conhecimento dos mais complexos. Eu preciso fazer... quer ver? A gente usa muito isso quando nós vamos fazer prova. Geralmente, o que falavam para você na escola? Você vai fazer prova? Então faz assim, ó. Você lê toda a prova e resolve primeiro as mais fáceis. E depois você vai subindo para aquelas que são mais difíceis, as mais complexas. Você, sem saber, estava fazendo uso de um pensamento de René Descartes. Ó, que coisa chique, né? Quarta regra: faça sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que vão te dar a certeza que não vai deixar nada sem fazer ou sem revisar. Tá certo? É a garantia comum, é uma garantia isso, da condição da análise. Por quê? Porque quando nós falamos de análise, nós estamos falando da decomposição de um todo em suas partes. Por exemplo, deixa eu ver. Ah, tá. Pera aí, ó só. Vou pegar aqui, ó. Temos aqui. Olha que bonito. O que você acha? Bonito, né? Hã? Ó. Então, quando nós falamos a respeito de fazer uma análise, eu olhando assim, eu estou vendo o todo, certo? Isso aqui é um trator de esteira, né? Tá aí. Tá? Um D11, olha aí. A miniatura de um D11, da Caterpillar. Então eu estou olhando o todo de maneira geral. Se eu fosse fazer uma análise disso daqui, o que eu poderia fazer? O que eu teria que fazer, melhor dizendo? Eu teria que ir desmontando peça por peça. Peça por peça. Eu estou fazendo uma análise. Então eu vou decompor. Aqui eu tenho uma composição. Eu vou decompor. Fazer o quê? Tirar cada uma das peças, cada uma das partes e vou enumerá-las. E vou numerar, observar cada uma delas sem deixar nada de fora. Ó, que bonitinho, né? Bonitinho, né? Funciona, irmão. Funciona o negócio aqui. Coisa chique. Tá certo? Então, é a decomposição do todo em suas partes. Cada uma dessas peças, cada um dos parafusos. Tá certo? Isso é a análise. É a decomposição de um todo em suas partes. Já a síntese
É a reconstituição do todo que foi decomposto pela análise. Então eu tenho o todo, eu vou fazer a análise, eu vou fazer a decomposição. A síntese, eu vou pegar todas as peças e vou montar de novo. Essa é a síntese. Ok? De uma outra forma, a análise é o processo que parte do mais simples para o menos simples. E as duas são necessárias, tanto a análise quanto a síntese. Tá certo? Sem a análise, todo o conhecimento é confuso. Por isso que ela é necessária. Porque sem ela, todo o conhecimento é confuso. Todo conhecimento é superficial. Por quê? Porque quando eu vou analisar algo, eu vou a fundo naquele assunto. Certo? Então, eu posso analisar tudo? Posso. Mas sempre que eu fizer análise, seja do que for, sejam de coisas, seja de pensamentos, eu vou analisar uma ideia. Tá, eu decompus essa ideia, esse pensamento, eu refletindo, eu decompus esse pensamento, tá? Ou uma teoria, foi decomposta? Foi. Só que agora eu preciso fazer a síntese. Se eu analisei, eu preciso chegar a uma síntese. Por quê? Porque se eu não chego a uma síntese, se eu simplesmente pego o todo e decomponho e deixo ele decomposto, deixo desmontado, eu não cheguei a lugar nenhum. Então, o meu trabalho fica incompleto. Então, sem análise, o todo conhecimento é confuso e superficial. E sem a síntese, ele é incompleto. Tá? Quero falar ainda sobre mais um método, o dialético. Ok? O método dialético, a palavra dialético, ela procede do grego dialectos, que significa debate. É uma forma de discutir e debater. A dialética é um debate. Um debate. E nesse debate, o que eu vou fazer? Eu vou procurar derrubar o argumento do meu adversário. Na Grécia Antiga, isso era muito utilizado. Era muito utilizado. Oliveira, o estudioso, afirma que o método dialético é um processo de comunicação que prende muito a atenção das pessoas em virtude da habilidade dos protagonistas. Porque é bom a gente, é interessante a gente ver assim um bom debate, não é verdade? Você não concorda comigo? Quando nós vemos um debate assim, com pessoas que têm argumento para debater, ele está embasado, está alicerçado no seu pensamento, é bom ver um debate dessa forma. E isso fala muito a respeito do que a gente anda vendo nesses dias, né? Porque, afinal de contas, estamos nos aproximando aí do período da eleição e, geralmente, quando chega nesse período, tem o debate dos candidatos. E aí eles vão lá com os seus argumentos e aí a gente vê aquele debate. Aquilo dali é dialética. Entre as pessoas que concordam que a dialética é um método, não há consenso, não existe um consenso quanto ao número de leis fundamentais que sustentam o método dialético. Mas mesmo assim eles apontam 3 ou 4 dessas leis. Tá? Então vamos lá. Primeiro, ação recíproca. Uma unidade polar. Para que haja dialética, eu preciso unidade polar. Quer dizer o quê? Precisam haver dois polos. Porque se é debate, tá certo? Não existe debate
quando os dois debatedores pensam da mesma forma. Então é necessário uma ação recíproca, A e B, unidade polar, A e B, tá? Para que haja um relacionamento. Segundo ponto, a mudança dialética, a negação da negação, tá? Ou tudo se transforma. A mudança dialética, a mudança nesse debate. Terceiro ponto, a passagem da quantidade à qualidade, ou a mudança qualitativa. E em quarto lugar, a interpretação dos contrários, ou a contradição. Por isso que eu falei, se não houver contradição, não existe dialética. De uma forma mais, em síntese, ou seja, vamos pegar aquilo que a gente desmontou do pensamento dialético e vamos tentar chegar e vamos tentar reconstruir. O método dialético também é chamado de método crítico. Você é crítico? Sabia que ser crítico é algo bom? Ser crítico quer dizer que você tem critério. Você avalia. Você pesa. Você entendeu? O método dialético também é chamado de método crítico. E ele se constrói montando um novo sistema de hipóteses a partir da anulação do sistema anterior. Eu tinha um sistema, então eu vou desmontar esse e vou reformular com várias hipóteses. Por que sim, por que não? Será que dá? Talvez. Certo? Esse é o que podemos falar sobre o método dialético. E para encerrarmos... Temos ainda o método histórico, que consiste na investigação, o método histórico, consiste na investigação de acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade contemporânea. Então eu vou investigar os acontecimentos do passado para ver como eles vão refletir na sociedade contemporânea. Para quê? Para compreender melhor o papel que essa sociedade desempenha contemporaneamente. Esse é o método histórico. E ainda há o método comparativo, tá certo? Para nós encerrarmos o nosso conteúdo de hoje. O método comparativo, como o próprio nome diz, comparativo, comparação, propõe a realização de comparações entre povos, entre grupos e sociedades, a partir da identificação das suas diferenças, mas também semelhanças. Então eu vou comparar esses povos, essas sociedades. Para quê? Eu vou comparar esses povos, essas sociedades, as diferenças, as semelhanças, para eu compreender melhor o quê? O comportamento humano, porque se eu estou falando de sociedades, logo eu estou falando de pessoas. Então, para eu entender melhor o comportamento humano, eu faço a comparação entre os povos, grupos ou sociedades. Esse método é usado tanto para comparação de grupos no presente, no passado, ou entre os atuais e os do passado. Eu posso comparar a sociedade de hoje com a sociedade de antigamente. Você já fez essa comparação já? O mundo hoje está uma loucura, antigamente não era assim. Você está fazendo uma comparação, é um método, tá? Vamos ver como é que está o desenvolvimento do ser humano? A partir da comparação.
entre essas sociedades, seja a sociedade odierna em relação à sociedade passada. Tá bom, querido? Então, nessa aula, nós falamos a respeito dos métodos: indução, dedução, o debate, tá certo? Falamos sobre o debate, a dialética, falamos sobre o método histórico, comparativo. Eu espero que você tenha gostado. Grande abraço a você, aluno do Itadibs, que Deus abençoe tua vida. E deixa lá teu comentário, tá bom? Deixa teu joinha também. Um abraço, Deus abençoe.